Tudo jóia, meninos? Tudo jóia, meninas? Ó, eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo, né? Vou tentar fazer uma revisão geral. Terça-feira vocês vão fazer a provinha lá da avaliação em processo. E aí eu preciso definir algumas coisas com vocês, porque parte da prova não deu tempo da gente chegar, né? Tem detalhes ali que o professor não chegou a falar com vocês. Não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Pelo contrário, né? São conceitos até muito simples que na hora de fazer vão achar difícil porque nós não falamos ainda, né? Mas então eu vou dar alguns palpites aqui para vocês e retomar alguns conceitos, tá? Então vamos fazer uma revisão geral de tudo que nós trabalhamos, desde da sala de aula lá, presencial, até nos nossos vídeos aqui, ok? Beleza? Então vamos lá. Ó, primeiro ponto, né? Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês, tudo que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, tá? São coisas que nós já trabalhamos, coisas que nós já sabemos. Por exemplo, quando eu te falo isso aqui, ó, 6π sobre 9, né? Se tem o π, é radiano. É radiano. Se tem o π, é radiano, é um arco, né? Nós trabalhamos pouco em relação lá na sala de aula. O professor ensinou muito a fazer a transposição de radiano para graus, graus para radiano, né? Porque na maioria das vezes, na trigonometria, a gente pega muita atividade assim, que nada mais é do que uma medida de um ângulo, né? Eu posso medir um ângulo em radianos ou em graus. Normalmente a gente trabalha mais em graus, mas aparece muito nessa nomenclatura em radiano, tá? Então nada demais, né? Se eu tenho 6π sobre 9, relembrando, o que a gente pode fazer? 6 vezes 180 dividido por 9, né? O que é o π? O π nada mais é do que 180. Então, professor, então eu multiplico por 6 e depois divido por 9? Isso. Agora aqui, ó, eu até prefiro fazer assim, ó. Olha lá, ó. 180 dividido por 9. Quanto que é 180 dividido por 9? 180 dividido por 9 é 20. Então eu tenho 6 vezes 20. 20 graus, né? 6 vezes 20 graus, 120 graus, né? Então podemos falar simplesmente que 6π sobre 9 é a mesma coisa que 120 graus, né? De repente ele te faz uma questão lá na prova, numa prova, ou no Enem, ou num vestibular por aí. Você sabe transformar, né? Aí ele te pergunta alguma coisa referente a isso aqui, você não faz a transformação e erra a questão. Então aqui simplesmente transformar. Por exemplo, se eu te pergunto quanto que é seno de 6π sobre 9? Nossa, professor, muito complicado. Não, nada disso. É seno de 120. Beleza? Seno de 120, aí você vai lá no ciclo trigonométrico, né? Lá no ciclo trigonométrico nós temos, né? Lá no ciclo trigonométrico nós temos, ó 30, 45, 60. Ó o seno aqui, ó. Pega lá o ciclo de vocês, ó. Aqui tá o 60. Se aqui tá o 60, de cá tá quem? O 120. Seno de 60 e seno de 120 é a mesma coisa, é esse valor. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120, raiz de 3 sobre 2.
Seno de 6π sobre 9. Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Beleza? Então, legal, ó. Então, quando você pegar alguma atividade, né, que te peça para transformar, ou que nem te peça, mas que seja necessário fazer a transformação de radiano em graus, faça, né? Faça, pega lá o ciclo trigonométrico e vai pro abraço. Tranquilo? Ó, outra questão que eu queria ver com vocês, deixar bem claro, isso aqui nós já falamos muito. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Aqui, x, aqui y. Aqui cosseno, aqui seno, aqui tangente, tá? As três principais. Cotangente, secante, cossecante, né? Nós sabemos também, mas não usamos tanto, tá? Vamos focar nessas três aqui. Cosseno, seno e tangente. Aqui, ó, no ciclo trigonométrico, ó, eu tenho os valores na reta e tenho os valores no ciclo trigonométrico. No seno, quais os valores do seno que eu tenho? Isso aqui é uma reta. Então aqui é o zero. É o zero do seno, 1 do seno, menos 1 do seno. Aqui, ó, na tangente, ó, 0 da tangente, 1 da tangente, menos 1 da tangente. Cosseno, 0 do cosseno, menos 1 do cosseno e 1 do cosseno. Tranquilo? Agora, no ciclo trigonométrico, nós temos, ó, ângulo 0, aqui, ângulo 90, aqui, ângulo 180, ângulo 270 e no zero o ângulo de 360. Beleza? Mas o ângulo de 90 também eu posso chamá-lo de π sobre 2 radianos. O ângulo de 180 de π. O ângulo de 270 de 3π sobre 2. E o ângulo de 360 2π, tá? Então, posso pegar a nomenclatura em graus, mas posso pegá-lo também em radianos, tá joia? Então, fique atento a isso, tá? Se tiver que fazer alguma transformaçãozinha, faça, né? Sem problema. Aqui, ó. Aqui eu tenho π, ó. Eu tenho π, ó. Que é 180 graus. Se eu dividir esse π, essa meia circunferência, em 3 partes, ó. Ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, quanto que vale esse pedaço aqui, ó? π sobre 3. Esse aqui, ó. 2π sobre 3. E esse último aqui, 3π sobre 3, que 3 dividido por 3, sobra o π. Ó. Tranquilo? Beleza? π é 180. 180 dividido em 3 dá 60. Então, π sobre 3 é 60. 60 mais 60, 120. 120 é 2π sobre 3. Ok? Tranquilo? Tá. Isso aqui só estou revisando, tá? Mas isso aqui nós trabalhamos demais lá em sala de aula. Então, antes de fazer a prova aí, avaliação em processo, gente, pega o caderninho lá de vocês e dê uma estudada, tá? Professor, que dia que vai ser a prova? A prova vai ser na terça-feira, vai ter horário certinho. O professor vai mandar um link para vocês, né? Aí vocês vão entrar num formulário e me dar as respostas. E fazer a questão e me mandar. Me mandar a questão e a resposta, tá? Mas isso depois o professor combina direitinho com vocês e manda lá no grupo as informações. Ok?
Beleza? Menininhos, agora vamos lá, ó. Amplitude e período. Essas duas palavras, o professor não falou com vocês, tá? Eu falei domínio e falei em imagem. Ok? Amplitude e período, o professor não falou com vocês, tá? Só vou falar aqui agora também, porque vocês vão precisar desse conceito para fazer avaliação em processo. Não adianta você pegar uma questão lá na avaliação em processo que você não viu o conceito. Você precisa ver o conceito. Aí depois você sabe se dominou esse conceito ou não, tá? Então eu vou te passar rapidinho aqui, porque não é difícil, a ideia de amplitude e de período, tá? Mas isso, quando nós estivermos lá em sala de aula, a gente precisa afinar bem esse conceito, tá joia? Então vamos lá. Ó, eu vou partir de um gráfico, tá? Partir de um gráfico que nós já conhecemos, né? Um gráfico que nós já conhecemos bem é o gráfico do seno. Ok? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui X, vou pôr os ângulos. Aqui Y, os valores de seno. Então aqui eu vou pôr 0, 1, 2. Menos 1 e menos 2. Aqui 0 graus. 90 graus, que é π sobre 2. Eu vou usar π sobre 2 porque a gente usa muito, tá? Π, que é 180 graus. 3π sobre 2, que é 270 graus. E 2π, que é 360 graus, né? Isso aqui já tá... Aqui, ó, eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Beleza? Quero construir a função y é igual a seno de x. Se precisar de construir a tabelinha, constrói. Problema nenhum, né? Sabemos que seno de 0 é 0. Então, seno de 0 é 0. Tá lá. Sabemos que seno de 90 é 1. 90 tá aqui, ó. Π sobre 2. 1 tá ali, ó. Cruzar os dois. Opa! Beleza? Sabemos que seno de π, que é π nada mais é do que 180, né? É 0. Opa! 180 tá aqui, ó. 0 tá aqui. Vou cruzar o 180 com o 0. Já tá em cima do eixo, né? Seno de 270 é menos 1. A gente sabe lá no ciclo trigonométrico. 270 é 3π sobre 2. Então tá aqui, ó. Quando o ângulo é 3π sobre 2, que é 270, vale menos 1. Tá ali. E por fim, seno de 2π, que nada mais é do que seno de 360, que também vale 0. Então, 360 está aqui, 0 está aqui, encontrou os dois aqui. Então, beleza? Olha os pontinhos importantes, ó. Olha a nossa retinha subindo, ó. Olha lá, pegar uma canetinha azul aqui. Olha lá, ó. Faz a curvinha, ó. Ó. Igual a circunferência lá. Subiu. Agora desce, ó. Ó. Oh, beleza, ó. Olha o nosso gráfico do seno, né? Esse gráfico, gente, isso aqui a gente constrói demais, né? Isso aqui já tem que estar na cabeça. Agora eu vou falar alguns detalhes para vocês, tá?
Esse gráfico continua, né? A gente sabe que ele continua infinitamente. Para cá também. Ele não para, né? Esse gráfico é uma cobrinha, né? Ele vai infinitamente. Ok? Tá. Meninos, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Concorda que aqui eu comecei a circunferência e aqui eu acabei a circunferência? Olha lá, ó. 0 graus, 90, 180, 270, 360. Aqui eu fechei uma circunferência, né? O meu gráfico, ó, começou aqui, ó, 90, 180, 270, 360. Agora ele continua. Ele vai dar infinitas voltas. E cada volta que ele dá, ele vai continuando. Ó, ele vai até lá, saiu do vídeo, ó, tá indo embora, ó, tá continuando. Beleza? Agora, tem como eu marcar uma volta no meu gráfico? Tem. Aqui, ó, nós deixamos bem na tela aqui uma volta do gráfico, que é daqui até aqui, ó. O desenho do seno não é esse, ó. Sobe, desce e sobe. Aqui, ó. Aqui ele deu uma volta, né? Então, de 0 até 2π, eu tenho uma volta completa. Beleza? Essa é a ideia de período. Tranquilo? O período desse gráfico aqui é 2π. Para ele dar uma volta completa na circunferência, ele precisou de 2π. Ah, professor, então sempre vai ser 2π o período? Não, nem sempre, né? Porque o nosso gráfico pode sofrer alterações. E é isso que nós estamos estudando. Tem gráficos que vão ser alterados. E aí, quando eu pego um gráfico alterado, eu tenho que olhar direitinho para ver, né? Para olhar esse gráfico. Ó, vou pegar um gráfico aqui, ó. Qual que é? Ó, pegar um gráfico aqui, ó. Que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Beleza? Aqui, 1 e aqui menos 1. Vamos lá. Esse é o nosso gráfico normal do seno. Sobe, desce e volta. Beleza? Mas agora, ó, imagina um gráfico que faz isso, ó. Esse pretinho aqui, ó, esse gráfico pretinho aqui, ele é um gráfico de seno, ele é um senoide, ele é uma curva senoide, um gráfico de seno? É, ele é um gráfico de seno. Qual que é a diferença desse pretinho para o vermelho aqui, ó? O período do vermelho foi, ele subiu, desceu e voltou. Ele precisou de quanto? De 2π. Agora, o pretinho, ó, ele subiu, desceu, voltou e precisou, para dar uma volta completa, ele precisou de 1π só. Então, no nosso gráfico vermelho, o período é 2π. No nosso gráfico pretinho, o período é π. Tranquilo? Beleza? Então, o nosso gráfico, ó, isso eu não tinha falado ainda, né? Eu estava guardando esse conceito para a sala de aula, que eu acho que esse conceito a gente precisa explorar ele melhor, tá? Mas já que a Pia nos atropelou, a gente vai repassando isso aqui, tá joia? Então, o nosso gráfico, ó, ele pode ser mais comprimido ou mais dilatado, ok? E a mudança desse apertar o gráfico ou dilatar o gráfico
vai surgir a ideia de período. Tranquilo? Beleza. Então, período fechou. Agora vamos pegar a ideia de amplitude. O que é a amplitude de um gráfico? Ó, pegar sendo aqui, ó. 1 menos 1. Eu estou no gráfico do seno, sempre no gráfico do seno, porque ele é mais simples, né, gente? Aí o professor está usando ele aqui para a gente discutir. Mas o que vale para o seno vale para todos, tá? Inclusive para tangente. Ó, então vamos lá. Pegar o seno normal. Sobe. Vem aqui no 1, 0, vem no menos 1 e lá. Aí, ó. Subiu. Desceu. Beleza? Vamos lembrar a ideia de imagem. O que é a imagem do nosso gráfico? O nosso gráfico, ó, o ponto máximo dele é quem? É 1. O ponto mínimo do nosso gráfico é menos 1. Acima do 1, eu não tenho gráfico. Abaixo do menos 1, eu não tenho gráfico. Né? Então, a nossa imagem é y pertencente aos reais com uma condição. O y tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Beleza? Então, essa é a nossa imagem. O nosso gráfico vai transitar no eixo y do 1 ao menos 1. É essa faixa aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Tranquilo? Agora, o que é amplitude, professor? Amplitude é a metade dessa imagem. Amplitude é isso aqui, ó. Aqui está meu eixo central. Meu gráfico vai quanto para cima? 1, professor. Vai quanto para baixo? 1, professor. Então, a amplitude do meu gráfico é 1. Beleza? Ah, professor, então sempre a amplitude vai ser 1? Não, nem sempre, né? Ah, só um minuto. Antes de eu chegar nesse ponto, vamos pegar o cosseno, ó. Professor, e o cosseno? Como que eu vou fazer se o cosseno, ele fica assim, ó. Cadê? Ele sai do 1, menos 1, aqui. Esse ele é o nosso cosseno. Professor, na onde que eu vou pegar a amplitude do cosseno? Gente, lembra que o cosseno, ele também é uma cobrinha. Ele continua. A diferença do seno e do cosseno é que o cosseno começa no 1. O seno começa no 0. Né? Olha lá, ó o seno, ó. Esse é o seno. Ó o cosseno, ó o preto. Pretinho é o cosseno. Vermelhinho é o seno. Né? Tanto o seno quanto o cosseno, eles continuam. Né? Então, se eu quiser pegar a amplitude do cosseno, aqui, ó. De 0 a menos 1, a distância aqui, ó. Quanto que é essa distância? Essa distância é de 1. Aqui, ó, uma amplitude aqui, ó. De 0 a 1, ó. Aqui é 0. Ali é 1. Beleza? Então, nesse caso, a amplitude também é 1. Tranquilo? Professor, então a amplitude sempre vai ser 1? Não, nada disso. Né? Eu tenho outras amplitudes também. Ó. Vamos pegar um gráfico assim. Ó. Peguei um gráfico aqui, que é 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Olha lá. Ó, imagina que eu tenho um gráfico disso, ó. Presta atenção, hein?
Aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Olha lá, ó, ó o gráfico que eu vou desenhar. Um seno também, ó. Beleza. Aí, ó. Tá desenhado. Quem que é o período desse gráfico meu aqui? Ah, o período é de 0 a 2π. O período é 2π. Quem que é a amplitude desse gráfico aqui, ó? Amplitude é isso aqui, ó. Quanto que vai daqui até aqui? Opa! De 0 até 2. A amplitude é igual a 2. Fechou? Quem que é o domínio do meu gráfico? O domínio do meu gráfico são todos os reais, ó. Porque meu gráfico continua. Né? Aqui ele vai embora. E aqui também, ó. Né? Então ele vai pegar todos os reais. Quem que é a imagem do meu gráfico? Y pertencente aos reais, tal que Y menor ou igual, maior ou igual. Olha lá, ó. Vem do 2, valor máximo, 2. Valor mínimo, menos 2. Então, ele é de menos 2 até 2. Tranquilo? E aí nós temos a ideia do domínio, a ideia da imagem, a ideia do período e a ideia da amplitude. Legal? Fechou? Então, podemos seguir? Ah, legal. Então, vamos lá. Olha, meninos, lembrando, esse vídeo é uma aula de revisão, tá? Eu não vou passar a tarefa desse vídeo. O que eu vou pedir desse vídeo é que assistam. Assistam e anotem e revisem, né? Estudem. Meninos, y é igual a seno de x. Esse é o nosso gráfico mais comum, né? Eu alterei esse gráfico? Alterei. Eu alterei esse gráfico assim, ó. Seno de x mais 1. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 mais seno de x. Esse gráfico vocês fizeram e me mandaram, né? Monta a tabelinha de seno de x, pega a tabelinha de seno de x, acrescenta 1. Vamos lá, rapidinho, ó. Tabelinha de seno de x. Seno de x. Quando x vale 0, seno de x é 0. Quando x vale 90, é 1. 180 é 0. 270, menos 1. 360, volta a ser 0. Se eu tenho seno de x mais 1, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Beleza? Tranquilo? Agora, poderia ter esse gráfico aqui, ó. Ó. 2 mais seno de x. Tranquilo? Seno de x é sempre igual. A tabelinha está pronta. Agora, e se fosse seno de x mais 2? 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 0 mais 2, 2. Menos 1 mais 2, 1. 0 mais 2, 2. Olha lá. E aí eu ia ter pares ordenados. Ó. Quando x vale 0, o y vale 2. Quando x vale 90, o y vale 3. Quando x vale 180, o y vale 2. Quando x vale 270, o x vale 1. Quando x vale 360, o y vale 2. E aí construir, jogar lá no nosso gráfico. Beleza? Então vamos desenhar lá. Vamos ver como que fica essa alteração lá no desenho. Ó. Só um minutinho que eu vou trocar minha figura aqui, tá? Já vou.